Boa noite. Mais um motorista de aplicativo é assassinado no Recife. Suspeito de cometer o crime foi preso pela polícia. Operação descobre ilha usada como esconderijo de armas e drogas na Zona Oeste. A ação contou com o uso de helicópteros e embarcações. Defesa Civil do Recife faz vistoria em imóveis atingidos por incêndio no bairro de São José. Comerciantes lamentam prejuízos. Jovem morre atropelada por ônibus após cair de caminhonete em movimento na BR-408. PRF diz que ela abriu a porta e se jogou. A agência de teleatendimento do INSS é reaberta no Recife. Central 135 deve atender quase 1,5 milhão de pessoas por mês. No Palácio do Campo das Princesas, Polo de Confecções do Agreste apresenta reivindicações após mudança na taxa das blusinhas. E começam as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A gente conta os prazos, os valores e as novidades deste ano. Um motorista de aplicativo foi morto durante um assalto no bairro do Bongi. De acordo com o sindicato da categoria, João Valdemir da Silva, de 57 anos, foi o 5º motorista assassinado na região metropolitana este ano. O motorista por aplicativo foi morto durante um assalto na noite desse domingo. Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha acabado de finalizar uma viagem quando foi abordada por um homem armado na rua Itapemirim, no bairro do Bongi. João Valdemir foi baleado quando tentava escapar do crime. Ferido, o motorista perdeu o controle da direção e bateu neste muro. Ele morreu no local. A suspeita é de que o bandido tenha roubado uma moto para fugir. A Polícia Civil informou que registrou o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A corporação também disse que instaurou um inquérito policial para apurar os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime. A morte de João Valdemir se soma a outros casos recentes de violência contra motoristas por aplicativo em Pernambuco. Segundo o sindicato da categoria, 5 profissionais foram mortos durante assaltos entre fevereiro e maio deste ano, enquanto trabalhavam. Os profissionais cobram mais segurança. A gente pede a intensificação das viaturas em locais de risco, nos horários de pico, onde mais tem concentração de motoristas de aplicativo. Porque já teve várias audiências públicas e nunca tomaram providência de nada. Então a gente pede mais uma vez que o governo sente com o sindicato, sente com os motoristas de aplicativos, para poder a gente estar traçando planos para melhorar a segurança do motorista de aplicativo. Câmeras de segurança de um prédio registraram imagens do crime. É possível ver quando o carro da vítima está parado na rua esperando uma passageira. Ela atravessa e vai falar com o motorista. O suspeito chega numa bicicleta. Ele aborda o motorista e anuncia o assalto. João Valdemir sai com o carro, o homem vai atrás e atira. O carro bate no muro enquanto a passageira volta ao prédio. O suspeito foge após o crime. E o suspeito desse crime foi preso na tarde de hoje no bairro do Bongi. A Secretaria de Defesa Social informou que Matheus Henrique de Almeida foi encaminhado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, onde confessou o crime. De acordo com a Secretaria, a segurança dos motoristas de aplicativo é reforçada com campanhas como transporte seguro e operações diárias. E um porteiro foi morto a tiros ao sair do trabalho no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A notícia completa está no G1, você confere apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Silvano Manuel Bezerra, de 59 anos, era funcionário terceirizado da prefeitura e trabalhava como porteiro na unidade de saúde da família Petrônio Portela. Segundo a prefeitura, Silvano foi morto na calçada do posto de saúde logo após o fim do expediente. Imagens de câmera de segurança registraram o crime. Ele estava com a farda do trabalho quando foi morto por 2 homens numa motocicleta. Com a moto ainda em movimento, um deles saca a arma e atira pelo menos 2 vezes contra a vítima. Os criminosos fogem na sequência e a Polícia Civil investiga esse caso. Até o momento, ninguém foi preso. Já a Polícia Militar descobriu um ponto de armazenamento de drogas e armas em uma ilha dentro do Recife. A repórter Daniele Fonseca tem os detalhes da operação que desmontou o local.
A operação recebeu o nome de Iara. A Polícia Militar identificou uma área localizada na zona oeste do Recife, a ilha do Bananal, e que estava sendo usada por traficantes como armazenamento de drogas. É um local de difícil acesso, com densa vegetação e onde só é possível chegar pelo rio. Quem vai conversar com a gente e trazer outras informações é o Tenente-Coronel Rogério Tomás, comandante do BOPE. Como foi que a polícia chegou até esse local? Com denúncias? Fala pra gente. Daniela, existiam muitas denúncias da população e do trabalho de inteligência, né, sobre o monitoramento daquela área. Então, chegou-se a informação, através de inteligência, de que grande parte do armamento e das drogas que estavam sendo utilizadas no entorno para o tráfico, estavam ficando escondidas naquela ilha. Por ser de difícil acesso à população e às forças de segurança também, foi planejada uma grande operação com diversos atores, a gente tendo apoio da Polícia Federal, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, GTA, da SDS e as diversas unidades da Polícia Militar, especializadas e diária. Então foi feito esse grande planejamento, a gente começou a operação na sexta-feira, com 140, 150 policiais, ela permanece, ela continua, a gente está com uma média de 70 policiais por dia atuando nessa operação. Falei aqui no começo que é um local de difícil acesso. Quais embarcações, também teve sobrevoo nessa área para facilitar o acesso dos policiais? Sim, monitoramento por drones, para a gente entender melhor como funcionava a área, e depois teve o trabalho, a utilização de barcos, aeronaves, embarcações no geral, para que acessássemos a ilha. A polícia já tem alguma informação sobre há quanto tempo aquele espaço estava sendo usado pelos traficantes, pela quadrilha? As informações dão conta de em torno de um ano, pouco mais ou pouco menos, em torno de um ano, que eles passaram a utilizar aquilo ali como esconderijo do material ilícito para traficar nas localidades. Em relação a prisões e material apreendido, coronel? Há prisões de suspeitos desde a sexta-feira, há drogas de diversos tipos foram apreendidas e armamento também. Todo esse material foram levados às delegacias de polícia, todos foram autuados em flagrante, inclusive alguns com passagem já pela polícia, só que esse dado dos números a gente só vai divulgar ao final da operação, porque a operação ela continua se estendendo até determinação superior. Muito obrigada pelas informações e a gente volta aí para o estúdio do ENE2. Depois do incêndio que atingiu 7 imóveis na Rua de Santa Rita, no bairro de São José, comerciantes tentam retomar a rotina. O trecho da rua próximo à igreja de Santa Rita de Cássia está interditado. Mas no outro lado, as lojas abriram normalmente hoje. Giovana é vendedora de uma loja de bolsas e acessórios e estava preocupada com a movimentação de clientes. O movimento, claro que é afetado, né? Porque muita gente fica com medo de sair de casa para vir acontecer alguma coisa pior no caminho, então o movimento está fraco. Quase todo ano é uma loja pegando fogo. Assustador. O incêndio começou na madrugada do último sábado. Imagens enviadas para o WhatsApp da TV Globo mostram as chamas fortes que atingiram diretamente 7 imóveis. O incêndio não deixou vítimas. 10 viaturas do Corpo de Bombeiros foram utilizadas no combate ao fogo. Além da Rua de Santa Rita, as chamas também chegaram a imóveis de 2 ruas próximas, a do Nogueira e a Padre Muniz. 19 anos que eu trabalho nessa empresa e dói muito. Dói muito. Era a vida deles, do nosso patrão e nossa vida, né? Tá tudo aí dentro. E a gente tá aqui firme e forte para continuar, para recomeçar. Sandra trabalha de madrugada numa empresa de call center que fica no bairro de São José e ouviu um estrondo no sábado. À 00:20 a gente escutou um barulho bem forte, né? A luz ela apagou e voltou porque na empresa tem gerador. E depois disso, uns 10 ou 15 minutos, começaram os carros de bombeiro passar, carro de ambulância. A Defesa Civil esteve no local hoje e fez uma nova vistoria na área afetada. Muitos imóveis tiveram a estrutura comprometida. Em um deles, foi possível até ver fumaça ainda saindo por uma das janelas.
17 lojas foram interditadas pela Defesa Civil do Recife, aqui na Rua de Santa Rita e na Rua Padre Muniz, no bairro de São José. É que além dos 7 imóveis que foram afetados diretamente pelo incêndio, que ficam deste lado aqui, os imóveis que ficam do outro lado da rua também vão ter que permanecer fechados por tempo indeterminado. Todas as fachadas elas estão danificadas e a gente tem que fazer com que esse isolamento ela traga uma tranquilidade para as pessoas que passarem. Vai existir a necessidade de manter um perímetro curto de toda a rua, mas que para trazer toda uma segurança para a população. Davi é comerciante. A loja da família dele existe na Rua de Santa Rita desde 1962. O estabelecimento não está interditado, mas ele se preocupa com os incêndios recorrentes e as ligações elétricas do bairro. A gente tem nos últimos 3, 4 anos sinistros em várias ruas aqui do centro da cidade, tudo muito próxima. É uma área realmente que não foi projetada para receber talvez o número de lojas que tem, mas tem que ter uma solução, né? Porque hoje foi aqui Ivo, hoje foi Companhia da Montagem, outras lojas. E amanhã pode ser lá a loja, entendeu? A gente se coloca no lugar dele, né? Então isso dá um senso de frustração, porque você não pode resolver só. O CDL se reúne, a Associação do Bairro São José se reúne, já teve reunião com Neoenergia até no final do ano passado em razão das recorrências de problema de falta de energia, mas certo, tem reunião e a solução. Não é uma solução do dia para a noite, e o projeto de solução, porque isso é um projeto. Isso não é uma coisa que vai começar hoje e vai acabar amanhã. A Neoenergia Pernambuco informou que não há relação do incêndio com a rede de distribuição de energia do bairro de São José. A Defesa Civil do Recife atualizou há pouco o número de imóveis interditados. São 18 no total. Trechos das ruas de Santa Rita, do Nogueira e Padre Muniz também continuam bloqueados. Uma jovem de 23 anos morreu após ser atropelada e arrastada por um ônibus na BR-408 em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, na madrugada de hoje. Você confere a reportagem completa no G1, por esse QR Code que está aqui na tela. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Ferreira estava numa caminhonete, teria aberto a porta do veículo e se jogado na pista. Em seguida, ela acabou sendo atropelada e arrastada por um ônibus que passava pelo local por uma distância de quase 100 metros. A PRF explicou que Ana Carolina estava no banco de trás do veículo junto com outra mulher. O carro era dirigido por um homem de 34 anos que não tinha habilitação, tinha bebido e foi preso após se recusar a fazer o teste de bafômetro. Já o motorista do ônibus fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A Polícia Civil vai investigar a morte. E agora a gente traz uma notícia que está lá no nosso perfil no Instagram, o @ne2.globo. Se você ainda não segue, vai lá, começa a seguir a gente por lá também. Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal flagrou um caminhão com diversas irregularidades na BR-316 em Uricuri, no sertão do estado, no último sábado. O que mais chamou a atenção da equipe da PRF foi o tanque de combustível improvisado em um tambor que era transportado dentro da cabine do veículo. O caminhão transportava uma carga de lenha e seguia com destino a Parnamirim, quando foi abordado durante uma fiscalização de rotina. Durante a inspeção, os agentes constataram uma série de irregularidades. O caminhão circulava sem para-brisa, sem placas e sem faróis, além de para-choques danificados, porta presa com uma corda, pneus desgastados e uma carroceria em mau estado de conservação. O motorista também não tinha habilitação e esse veículo foi apreendido. Logo depois do intervalo, as reivindicações de empresários do Polo de Confecções do Agreste com o fim da taxa, chamada, taxa das blusinhas. E a gente explica quais serviços estão disponíveis ao público na nova central de teleatendimento do INSS, inaugurada hoje no Recife. O ENE2 volta em instantes. O INSS reabriu a central de teleatendimento do Recife. A expectativa é ampliar os serviços à população com quase 1,5 milhão de atendimentos por mês. O repórter Diogo Franco traz para a gente outras informações. Olá, Diogo.
Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. O INSS entregou hoje uma agência novinha, exclusiva para teleatendimento, ou seja, uma Central 135. A gente vai conversar com Ana Cristina Silveira, ela é presidente do INSS, bem-vinda ao NE2. A entrega dessa agência representa o quê? Boa noite a todos e a todas. A entrega dessa agência representa um atendimento mais ágil, porque nós temos 3 centrais 135 junto com essa, só que sem essa central funcionando, o tempo de espera do segurado ao telefone era de 18 minutos e meio. E com a entrega dessa central, ele passa de ser de 7 a 8 minutos. O atendimento vai ser exclusivo para o Recife ou não? Não, esse atendimento é para o Brasil todo e as pessoas vão ter acesso a requerimento de benefícios, agendamento de perícia, agendamento de avaliação social, atualização cadastral e também para tirar dúvidas diversas. Estava vendo que a expectativa é de cerca de 1 milhão de atendimentos por mês. Qual o maior desafio para dar conta desse volume? Na verdade, nós vamos atender só nessa central 1.400.000 e nós temos atendimento de mais de 60 milhões por ano por telefone. O maior desafio é chegar à pessoa, chegar ao segurado, e a Central 135 ela faz esse atendimento humanizado por telefone, levando serviços e produtos do INSS para toda a população. Presidente, o INSS tem recebido ainda muitas queixas sobre demora no atendimento. A Central 135 ela consegue ajudar a reduzir essa espera? Ela consegue dar, é a porta de entrada e também tira dúvidas. Isso facilita para que os processos de benefícios sejam requeridos com a documentação completa. E assim a gente consiga, através dos nossos servidores, ter uma análise com mais qualidade e mais quantidade. Mais uma observação é importante. Hoje o INSS ele concede mais benefícios do que há 5 anos atrás. E também o tempo médio de decisão caiu de 2020, que era 108 dias, para 40 dias agora em abril de 2026. O Recife ele passa a ter qual importância dentro da rede nacional de teleatendimento do INSS? O Recife ele é muito importante, juntamente com Pernambuco todo, porque também nós temos outra central 135 em Caruaru e a nossa outra central é em Salvador. Então, ele é o polo aqui, Pernambuco está sendo o polo da nossa central 135. Muito obrigado pela entrevista da senhora. Márcio Bonfim, eu volto contigo. Depois que o governo federal zerou o imposto da chamada taxa das blusinhas, representantes do Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco estiveram no Palácio do Campo das Princesas, no Recife, para apresentar propostas que mantenham a competitividade do setor. O repórter Bruno Fontes acompanhou a discussão e traz os detalhes agora ao vivo. Oi, Bruno, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite para todo mundo aqui no NE2. Estou ao vivo em frente ao Palácio do Campo das Princesas e essa discussão acabou agora há pouco lá no Salão da Bandeira. A gente fala muito da taxa da blusinha, mas exatamente aquela taxa que incidia quando a gente fazia compra em sites internacionais nos produtos que custavam $50. Foi retirada então essa taxa de 25% e isso incide muito nessa concorrência desses produtos têxteis de confecções que são produzidos aqui, principalmente no Agreste pernambucano. Você imagina que praticamente tudo que nós usamos, a nossa roupa, a camisa, a meia, a roupa de ginástica, então tudo passa um pouco pelo polo de confecções, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru. Esses empresários, eles estiveram aqui, foram recebidos pela governadora Raquel Lira, pela vice-governadora Priscila Krause e também por alguns secretários do primeiro escalão da governadora Raquel Lira. E nós conversamos com Pedro Miranda, que representa exatamente esse polo de confecções, ele explicando essa concorrência que pode ser desleal para os produtores aqui de Pernambuco. A isenção de 20% para um item adquirido no marketplace, um item, uma mercadoria importada, é de 20%. Então imagina que um produto de R$ 125, você tira 20%, que é a isenção, sobra R$ 100 para o fabricante asiático. Já no caso do Brasil, com todos os tributos, é preciso que a indústria nacional venda esse produto por R$ 166, para que R$ 66 que é de tributos, que dá mais de 44%, fique com R$ 100 com a indústria nacional. Então, ou seja, é uma desigualdade tributária enorme e a gente precisa lutar contra isso, porque senão a gente vai prejudicar os empregos que a indústria da confecção oferece para o Brasil e desenvolvimento. Então, a gente está lutando pelos empregos e pela geração de renda aqui no estado de Pernambuco.
Olha, o Pedro Miranda me explicou que no ano passado eles movimentaram mais de 20 bilhões de reais e são 300 mil pessoas, empresas e pessoas físicas que estão nesse polo de confecções. E eu perguntei para a governadora Raquel Lira exatamente uma das taxas que eles pedem, então, que haja retirada desses impostos, que é o imposto de importação sobre o poliéster, um insumo que também é usado aqui pelos empresários pernambucanos. Vamos ouvir a governadora. Existe a discussão sobre um projeto de lei que trata do poliéster. 90% do poliéster que é utilizado no polo de confecções do agreste pernambucano é importado. E existe uma discussão de taxação a maior de produtos como esse. Por isso que a gente fala, o imposto de importação, ele é um imposto regulatório da economia. Se subir o imposto em relação a esses insumos, encarece o nosso produto e nos torna menos competitivos. É essa a nossa preocupação, de o produto de fora ficar mais barato, e hoje já é, com o MP, do que o produto que a gente faz aqui. Então, este tema já está sendo tratado de maneira direta no Congresso Nacional, na discussão com partidos e bancada dos partidos políticos e com o governo federal, para que a gente não seja penalizado duas vezes. Essa agenda que está colocada aqui hoje vai fazer com que a gente crie um grupo de trabalho, nós vamos adotar um acompanhamento junto ao Congresso Nacional, que já temos feito, mas de maneira estruturada, e esse grupo de trabalho nos apresentar, no prazo de 30 dias, as propostas que podem ser feitas para dentro do Estado e para fora do Estado. É isso, Márcio. Então, eles criaram esse grupo de estudo, receberam 5 pontos que estão sendo analisados e, nesse prazo de 30 dias, eles voltam a se reunir com a governadora Raquel Lira. E eu volto com você agora. Obrigado pelas informações, Bruno. Foi cremado hoje em Brasília o corpo do ex-deputado federal e ex-prefeito de Olinda, Luiz Freire. Ele tinha 69 anos e era filho do ex-senador Marcos Freire, nome importante na redemocratização. Luiz Freire estava internado em Brasília e lutava contra um câncer de fígado desde 2021. Empresário e arquiteto, foi deputado estadual, deputado federal constituinte e prefeito de Olinda. Luiz Freire deixou esposa, 2 filhos e 4 netos. A prefeita de Olinda, Mirela Almeida, decretou 3 dias de luto oficial. Em instantes, tudo o que você precisa saber sobre as inscrições para o Enem que começaram hoje. E jovens com síndrome de Down concluem curso de empreendedorismo. O ENE2 volta em instantes. Até já. Estamos de volta e estão abertas as inscrições para o Enem. Essas inscrições vão até o dia 5 de junho, exclusivamente pela internet. A taxa permanece em R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito até o dia 10 de junho. A principal novidade deste ano é a inscrição automática para estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública, que vão precisar apenas confirmar a participação, escolher o idioma da prova e informar o município onde desejam fazer o exame. As provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior, sendo utilizado em programas como o SISU, ProUni e o FIES. Jovens com síndrome de Down participaram hoje de um evento no Recife que marcou a conclusão de um curso sobre empreendedorismo. Além de aprender novas habilidades, eles ganharam mais uma chance de entrar no mercado de trabalho. Estes jovens com síndrome de Down apostaram na autonomia, na inclusão e na força do protagonismo para se tornarem empreendedores. O sorriso no rosto entrega o tamanho da conquista do que aprenderam nesses quase 30 dias de curso. 20 jovens participaram da formação com conteúdos voltados ao desenvolvimento pessoal, à comunicação inclusiva, empreendedorismo, preparação de currículo e mercado de trabalho. Um caminho construído para fortalecer talentos que muitas vezes ainda enfrentam barreiras para conseguir oportunidades. André, de 32 anos, é formado em educação física. Trabalhou por 9 anos numa empresa ensinando ginástica laboral. Agora quer empreender num outro projeto voltado à saúde. Sou uma pessoa que gosta muito de aprender novas coisas e certamente eu estou aqui para aprender cada vez mais.
Uma das maiores incentivadoras é a irmã dele. Agora surgem novas oportunidades no mercado de trabalho através desse curso, né, que possibilitam não só ele exercer os projetos na área da educação física que ele já tem a intenção, mas também participar de uma outra empresa agora, né? Essas aulas criam espaços de convivência e ajudam na troca de experiências. Jéssica é fotógrafa e quer empreender na área aos 34 anos. Diz que está aprendendo muito. Como se comportar, como ter uma entrevista de trabalho, como falar com as pessoas, como negociar com as pessoas, essas coisas. E eu estou amando cada passo daqui. Para muitas famílias, cada etapa vencida pelos alunos acaba sendo uma vitória compartilhada. Ela quer abrir o local que ela possa trabalhar com a fotografia, né? Ela quer fazer isso, só vir me cobrando isso. Então, eu acho que dessa vez ela vai conseguir, porque é o que ela quer e o que ela gosta mais de fazer. Nas atividades, os alunos desenvolvem comunicação, socialização e segurança para enfrentar entrevistas de emprego e novos desafios do dia a dia. A idealizadora do curso é Natália, fundadora da Associação Inclusão do Amor. Graças à parceria com uma construtora, alunos serão inseridos no mercado de trabalho. Algumas pessoas daqui vão começar a trabalhar lá, mas as outras também a gente está com parceria com outras empresas, então todos que quiserem vão conseguir sim ser inseridos no mercado de trabalho. A gente quer que eles façam isso não só nas empresas, mas em casa também, e também ajude a família, que muitas vezes tem uma vida de abdicação profissional, a empreender. Então esse é um dos assuntos da gente. Outro curso está previsto para acontecer no segundo semestre. Em breve, agora em julho, a gente quer abrir uma turma só para autista, para a gente dedicar esse curso especificamente para essa turma. Pesquisas na área da economia feitas na UFPE estão fazendo sucesso e ajudam a entender como políticas públicas podem mudar vidas. Será que um benefício social muda vidas? Gera emprego? Pode diminuir a violência? É isso que o programa de pós-graduação em economia da UFPE busca responder há 59 anos. O PIMES é referência no país e colocou o Recife no mapa da pesquisa econômica nacional e internacional. Foi uma escolha estratégica que se iniciou uns 10 anos atrás. O PIMES já tinha história, então um programa da década de 60, etc., mas que intensificou seu processo de internacionalização com essa canalização de recursos financeiros para essa finalidade. As pesquisas do PIMES trabalham com grandes bases de dados, registros administrativos e informações do sistema judicial, por exemplo. Os estudos miram em temas como saúde, educação, segurança, trabalho, desigualdade. O objetivo é transformar dados em informações que ajudem na tomada de decisões. O resultado vai longe. O programa tem nota 6 na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do MEC, numa escala que vai até 7. Nota considerada excelente. O PIMES é reconhecido pelo MEC como uma pós-graduação de alto nível internacional. O programa oferece mestrado e doutorado. Somente do ano passado para cá, publicou 12 trabalhos em revistas científicas de destaque mundial. No Nordeste, a gente pode pensar nas problemáticas que nos afetam, por exemplo, o que é que um programa de construção de cisternas no interior de Pernambuco, por exemplo, o que é que isso afeta a saúde das pessoas. A gente tem várias pesquisas nesse tema. Por exemplo, eu posso te dizer, surpreendentemente, reduz mortalidade infantil bastante. Aumenta o peso do bebê quando ele nasce. Então tem todo tem um impacto direto, mas tem todos os impactos indiretos que isso provoca na saúde populacional. O programa também ajuda a abrir portas. Estudantes do Nordeste e de outras regiões já conseguiram aprovação em universidades renomadas dos Estados Unidos e da Itália. Pedro é mineiro e escolheu a UFPE para fazer o doutorado. Ele vê no PIMES um caminho onde a pesquisa pode ir mais longe. Eu acredito que a gente consegue chegar em qualquer lugar que a gente quiser, porque a base aqui é muito boa, né? A gente está no mesmo nível que várias universidades norte-americanas em questão das disciplinas, então elas nos preparam para qualquer desafio, eu acredito.
Com pesquisas aplicadas e reconhecimento internacional, o PIMES mostra que a economia vai além dos números e ajuda a entender o país. Com 23 anos, o economista André Lopes, de Orocó, no Sertão, está perto de terminar o mestrado. Ele quer entender como a ferrovia pode impulsionar o desenvolvimento do Nordeste. Nesse um ano que eu já estou fazendo essa pesquisa, pela literatura a gente já percebe que as carências do semiárido elas podem ser resolvidas com infraestrutura. No meu caso, como eu estudo a infraestrutura ferroviária, é um passo importante para tentar mitigar a vulnerabilidade que o semiárido tem e o Nordeste como um todo. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport venceu Juventude fora de casa. Antes do gol da vitória do Leão, o protocolo antirracismo foi acionado. O árbitro Lucas Paulo Torezin cruzou os braços formando um X depois que o atacante MP do Juventude denunciou ter sido alvo de ofensas racistas de um torcedor do próprio clube gaúcho. O torcedor foi identificado, detido e conduzido à delegacia. Com a bola rolando, quem garantiu os 3 pontos para o Sport foi Yuri Castilho, nesse chute de fora da área. Repare que o volante Iago Felipe comemora antes mesmo do gol. Essa foi a primeira vez na história que o Sport venceu a Juventude jogando no Rio Grande do Sul. O time pernambucano segue na 3ª colocação. O próximo compromisso do Leão é o jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste depois de amanhã, na ilha contra o Fortaleza. Um empate é o suficiente para o Sport se classificar para a final. E uma última informação, a APAC emitiu um alerta que coloca o Grande Recife e a Zona da Mata em estado de observação. Pode ter chuva moderada durante a madrugada. Se você vive em áreas de risco, a gente lembra de manter a atenção. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.